E aí, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Quero passar aqui primeiramente para desejar uma boa quarta-feira para vocês. Que Deus nos abençoe nesse dia. Bom, eu sou o Davi, tenho 16 anos, sou aqui de Rio Preto, congrego na Igreja Presbiteriana de Diniz. Bom, como desde segunda, ontem, terça, hoje também vamos ler o livro de Romanos no nosso devocional. A gente vai ler o capítulo 1, versículo 14 e 15. E vamos tratar de um tema, que o tema é dívida. E vamos entender um pouco sobre essa dívida que não se limita somente ao autor do texto ou aos crentes antigos ou até muito antigos, mas está em nós essa dívida e deve estar no meu e no seu coração. Bom, então vamos ler o texto de hoje. Por isso, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, também a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus. Paulo ele se rendeu aos pés do mestre, ele entendeu a realeza do Senhor Jesus. E ele também entendeu o seu chamado, que é levar o evangelho aos povos. Então, ele se autodenomina aqui devedor com esses povos, né? Porque a salvação do nosso Senhor Jesus não se limita somente aos judeus daquela época, mas se estende a todo mundo. E ele se autodenomina devedor com esses povos. E por que Paulo se autodenomina devedor? A gente primeiramente deve entender, né, qual é a diferença das dívidas, porque existem dois tipos de dívida. O primeiro é quando você compra algo de alguém ou você recebe algo emprestado de alguém, você está devendo aquela pessoa. Você deve pagar depois ou devolver depois. Só que Paulo, ele nunca foi a Roma. E a gente vê aqui nos textos de Romanos que ele nunca foi a Roma. Então ele não pegou nada emprestado ou comprou nada dos irmãos lá de Roma. Mas existe um outro tipo de dívida, que é o tipo de dívida que quando você recebe algo e deve dar a alguém. E isso se refere ao Evangelho. Paulo recebeu o Evangelho. Paulo recebeu o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus no seu coração. Ele entendeu que ele devia pregar a todos, os bárbaros, os mais sábios, os gregos e os ignorantes. E ele então fez isso, com unhas e dentes, mas fez, cumprindo o serviço do Senhor Jesus. Porque ele entendeu que ele era um devedor, que ele tinha uma dívida. E eu e você? Nós temos essa dívida? Porque deve estar no nosso coração, ardendo no nosso coração o que o nosso Senhor Jesus mandou, que é pregar o evangelho a toda criatura. Deve estar ardendo no nosso coração fazer discípulos de todas as nações. Deve estar no nosso coração pregar a palavra do Senhor. Entendendo que estamos com uma dívida, porque recebemos algo muito bom, que é o evangelho, a boa notícia que o Filho de Deus veio nos livrar da ira de Deus e nos livrar da morte eterna e do pecado. E a gente deve pregar esse evangelho a todos. E você, tem feito isso? Você tem falado do Senhor Jesus para seus familiares, para seus amigos, na sua escola? Na rua, você tem pregado o evangelho com palavras ou com ações? Você tem pregado? Essa é a nosso devocional de hoje. Esse é o nosso devocional. Que o Senhor, nosso Deus, por meio do teu Espírito, toque o seu coração e que você entenda que o Senhor Jesus te chama a pregar. Você tem um chamado, você tem uma missão de pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.